eu sou a Kathleen e esse é o meu primeiro vídeo do Mar de Livros. Então, eu tenho 16 anos e eu vou gravar junto com a Ana semanalmente pra vocês. No tema de hoje, eu vou falar sobre Harry Potter. Então, eu vou falar sobre os 7 livros da saga de HP. O primeiro, que é a Pedra Filosofal, é o menor livro de todos, não por ser o primeiro, mas é porque a história é bem mais simples. Eles são da autora J.K. Rowling e ela se tornou a autora mais famosa e mais rica da história literária por causa dessa série. Então, começou assim. Harry Potter é um bruxo, na verdade ele é um jovem comum pra ele até os 11 anos. E ele mora com os tios, porque ele é órfão. Ele mora meio que de favor na casa dos tios. E tem uma vida insuportável, uma coisa horrível. E os tios tratam ele mal de qualquer jeito, enfim. E aos 11 anos ele recebe uma coruja com a carta de Hogwarts, dizendo que ele é um bruxo e que ele está convidado a estudar na escola, na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Ele aceita, lógico, né? Porque ele não tem alternativa melhor do que ficar vivendo na vida desprezível que ele vive lá na casa dos tios. Então, esse primeiro livro, ele não conta muito. Ele só conta da iniciação do Harry e que ele entra no colégio, conhece Ron e Hermione e passa pelo processo de seleção para ver em qual parte do colégio ele vai se encaixar, em qual das casas ele vai se encaixar. Então ele passa pelo chapéu seletor, que é, digamos, um rito de iniciação na escola, em que esse chapéu vê a sua personalidade e diz pra qual casa você vai. O Harry, por sua vez, vai pra Grifinória, que é a casa dos mais dedicados. Enfim, digamos que tem poderes além do normais, até para um bruxo, coisas assim. Daí depois, no segundo livro, Harry já descobre um pouco sobre o Lord Voldemort, que é o Lorde das Trevas. Então ele meio que é assombrado por memórias e tal, e ele não sabe porque ele tem pesadelos. Daí ele descobre pelo Dumbledore, que é o diretor do colégio, que ele tem uma profecia, essas coisas, que ele já sofreu muito e que o Lord Voldemort foi quem assassinou os pais dele, o Lorde das Trevas. Daí ele descobre uma câmara secreta e o diário de Tom Riddle, que é lá na frente ele vai descobrir que é um Horcrux, mas até então ele não sabe. Ele descobre um diário que foi de um bruxo chamado Tom Riddle, com várias anotações de magia negra, essas coisas. Daí, quando ele abre o diário, ele passa por várias situações esquisitas dentro da câmara secreta. E uma espada, que ela sempre se apresenta quando um bruxo mais necessita, ela aparece para Harry e ajuda ele a destruir o diário na câmara secreta. Ele descobre que Tom Riddle foi um cara super do mal e tal, inclusive o Lord Voldemort no passado, e ele consegue destruir esse diário. Daí ele acha que passou desse primeiro sufoco. O terceiro livro é O Prisioneiro de Azkaban, que ele conhece o padrinho dele, Sirius Black, descobre que ele ficou anos preso, eu não me lembro bem se são 12 ou 13 anos, preso injustamente na prisão de Azkaban, que é uma prisão de segurança máxima para os bruxos mais perigosos do mundo. E ele ficou preso lá injustamente, o padrinho do Harry. Acusaram Sirius de um assassinato que ele não cometeu. E Harry vai descobrir porque isso aconteceu, descobre que isso foi coisa dos seguidores do Lord Voldemort, que até então ele não renasceu ainda. Ele só manda os seguidorzinhos lá fazer as tretas. Ele ainda não está na sua forma física. Aí ele passa todo um processo, ele encontra com um lobisomem, descobre que o professor dele é um ser místico também, é um lobisomem, se eu não me engano, uma coisa assim. Ele passa a morar com o padrinho, o Sirius, e ele cria mais essa relação, se aproxima mais dos amigos, os amigos entram nesse mundo dele, ele descobre um pouquinho mais sobre os pais,
porque o padrinho conta pra ele como era antigamente e tal. Daí essa é uma parte mais voltada pro passado, o Prisioneiro de Azkaban. O quarto é o Cálice de Fogo. É o maior livro de todos da série. E ele fala sobre o Torneio Tribruxo. O que é o Torneio Tribruxo? É um campeonato, digamos assim, uma disputa que ocorre a cada 1000 anos. Enfim. Tem um tempo certo, que eu não me lembro qual. A cada tantos anos ocorre o Torneio Tribruxo, que acontece entre as 3 maiores escolas do mundo mágico. Então, Hogwarts, uma escola da França e uma escola da Bulgária. Essas 2 escolas trazem os alunos para Hogwarts e eles disputam um torneio com os bruxos escolhidos, disputam o Cálice de Fogo, que é o prêmio. É um cálice super importante e tal. Só que só os alunos maiores de idade podem participar. E o Harry, misteriosamente, o nomezinho dele aparece lá na lista, mas não foi ele que colocou. E certas pessoas tomam raiva dele porque acham que ele trapaceou. Mas, na verdade, ele mesmo não sabe porque o nome dele foi parar no meio dessa lista. Mas Dumbledore diz que não tem problema e ele acaba participando assim mesmo. Ele disputa junto com outros bruxos e acaba que ele meio que vence. Mas antes disso, antes dele vencer, ele chega lá e ele é teletransportado para um outro tempo. Um cemitério onde está havendo uma cerimônia, uma macumbinha básica lá, que eles estão ressuscitando quem? O Lord Voldemort. E para isso, um seguidor dele, um seguidor das artes do mal, corta Harry assim, porque precisa do sangue dele, que é um maior inimigo, para poder ressuscitar ele. O sangue de uma alma inocente, uma coisa assim. Aí põe lá o sangue do Harry na macumbinha, e nisso o Lord Voldemort vai renascendo. O Harry tá lá preso no meio daquilo e não sabe como fugir. Para fugir ele tem que correr até o Cálice de Fogo, que por coincidência está longe. Está no outro lado do cemitério, digamos assim. Isso está acontecendo no cemitério em outro tempo. Aí acontecem várias coisas. O Lord Voldemort desafia ele, fala que se lembra dele, que matou os pais dele. Harry fica furioso, tem a primeira lutinha com ele ali no cemitério, com ele na forma física, e consegue chegar até o cálice e sai de lá. Muito ferido, mas sai. Ele não consegue resgatar um outro bruxo que foi com ele, que também estava disputando. O outro bruxo morre, mas ele consegue sair de lá. Daí ele vai e finge que nada aconteceu e conta pro Dumbledore, que acaba com o torneio de bruxos, e eles vão investigar isso. Termina por aí. O quinto é Harry Potter e a Ordem da Fênix, que conta sobre uma ordem secreta de bruxos mágicos que defendem Hogwarts e o Harry da magia do Voldemort. Eles defendem secretamente das artes do mal. Esses integrantes da Ordem da Fênix são os pais do Ron, Dumbledore, o próprio Dumbledore, alguns professores da escola, o Sirius Black, e o próprio Harry descobre depois que eles têm essa ordem e ele não sabia. Então ele meio que passa a participar. Não oficialmente, porque ele é menor de idade, mas ele passa a participar, pra ficar sabendo. Essa ordem tá arrumando um jeito de destruir de uma vez por todas o Lord Voldemort, que agora renasceu. Ele vai ficando cada vez mais forte. No sexto livro é o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que o Harry, o Ron e a Hermione sofrem vários ataques pelos seguidores lá, os carinhas da ordem do Lord Voldemort. E aí eles vão investigar mais. Harry resolve que ele quer investigar, porque quer achar um jeito de acabar com isso. Então ele descobre que Tom Riddle, que foi o Voldemort antigamente, foi aluno da escola. Ou seja, Lord Voldemort foi aluno de Hogwarts há muitos anos atrás. Ele foi aluno da Sonserina, que é a casa que mais produz bruxos experientes em artes do mal. Daí ele vai descobrindo um pouco mais da história do Voldemort. Ele descobre porque ele tem as visões, porque ele consegue às vezes ver o que o Voldemort está vendo em tempo real, porque ele fala a língua das cobras, que é a língua que aparentemente só o Voldemort consegue falar.
Daí ele descobre muitas dessas coisas e vai se encaminhando pro final, que leva ao 7º livro, que são as Relíquias da Morte. Esse último, o que acontece? Hogwarts dá uma reviravolta, vira de cabeças para baixo. O Ministério fica contra o Harry, diz que ele que atraiu tudo isso, diz que o Lord Voldemort não voltou. O Ministério fica afirmando, mesmo sabendo que ele voltou, fica querendo desmentir. E o Harry, como eleito, ou seja, o eleito para destruir ele e tal, ele é expulso de Hogwarts, Dumbledore morre, e a Umbridge, que é uma das participantes do Ministério, ocupa o lugar dele. A mulher é um capeta. Não tem outro jeito de falar. A mulher é um demôniozinho que quer acabar com a escola e com o Harry, e ela parece até que tá envolvida ali com Voldemort, mas na verdade eu acho que não. É só perturbada mesmo da cabeça. E ela faz de tudo pra impedir ele. É incrível isso. O Harry tem tudo pra não conseguir, tudo contra o favor dele, e mesmo assim ele não desiste. A Ordem da Fênix termina, eles são todos que estavam na Ordem da Fênix são expulsos do castelo. O Harry fica sem saber pra onde ir e foge de Hogwarts. Ele aparata, foge com o Ron e a Hermione, e eles vão em busca das Horcruxes, eles vão em busca de respostas. Daí eles descobrem que pra matar o Lord Voldemort eles têm que achar as outras 6 Horcruxes, que uma eles já tinham destruído, que era de Ariston Riddle. Eles têm que achar as outras 6 e destruir, que são o quê? Horcruxes são as partes da alma do Voldemort. Pra matar ele, eles têm que destruir essas 6 Horcruxes. E o Lord Voldemort deixa em testamento pra ele a espada, aquela espada da Câmara Secreta, só que ela está perdida. Deixa um objetozinho pro Ron também, que vai ajudar eles, e deixa um livro que se chama O Conto dos Três Irmãos, que faz eles entenderem o que são as Relíquias da Morte. O que são? As relíquias são nada mais nada menos que os 3 objetos que tornam qualquer bruxo que os possuir o bruxo mais poderoso da história. A capa, a varinha e a pedra da ressurreição. Da capa da invisibilidade, a varinha das varinhas, que foi feita pelo sabugueiro mais poderoso, e a pedra da ressurreição. Esses 3 objetos foram fruto da morte. Ela presenteou 3 bruxos com esses objetos. 3 bruxos muito inteligentes. Daí só lendo o livro, ou pra quem não tem paciência, vendo o filme pra poder entender. E aí nesse último, Harry descobre que na profecia um dos dois tem que morrer, ou ele ou o Lord Voldemort, e ele vai ser obrigado a lutar com ele por uma segunda vez, mas dessa vez definitiva. Aí acontece os paranauê, o Ron fica revoltado, foge, só ficam o Harry e a Hermione, eles têm que ir atrás dele. O Ministério continua meio maluco, perseguindo o Harry, dificultando tudo. Eles são pegos pela Bellatrix e pelo pai do Draco, que no momento eu esqueci o nome. Eles são pegos e depois eles conseguem fugir. O Dobby morre tentando salvar eles. Acontece muita merda nesse último livro. Mas acaba que dá tudo certo. Daí eu recomendo muito vocês lerem os 7 livros, porque realmente, você lendo o primeiro, você não vai querer parar. É uma leitura fácil, você não se complica tanto quanto parece. Você acaba se envolvendo muito. E enfim, eu gostei muito da obra da J.K. Rowling e recomendo pra vocês. Gente, semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau.